Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Começando a última palavra, vimos aí na abertura do programa campeões estaduais pelo Brasil, para variar, discussão sobre arbitragem que vai pegar fogo no programa de hoje. Vocês participam com a gente através do Twitter, é o nosso canal de interação, #AUPFoxSports. Boa noite, Zinho, traga seu destaque para o programa de hoje. Boa noite, PVC, Prieto, Edmundo, Simon e você de casa. O meu destaque é para esse Botafogo, que fez o Vasco provar do seu próprio veneno. O Vasco ganhava sempre no finalzinho, né? Gol do Fluminense, gol do próprio Botafogo. Hoje o Botafogo vence no finalzinho e é campeão com gol do atacante Carli. Título no Maracanã, que nós vamos discutir já já. PVC, boa noite, destaque. Parabéns a todos os campeões estaduais. A gente criou uma mania de dizer que estadual não é parâmetro. Não é verdade. Ano passado, por exemplo, campeão estadual foi campeão brasileiro depois. Então, parabéns, é continuar trabalhando. Destaque de Edmundo. Boa noite, Edmundo. Boa noite, Prieto. A você de casa, uma boa noite especial. E o Marcelo Aparecido de Souza demorou 8 minutos para voltar atrás na sua decisão, mesmo sem ter árbitro de vídeo, hein? Carlos Eugênio Simon, muito assunto com você hoje também, Simon. Boa noite. Boa noite, Pedro, companheiros da bancada, a todos que nos acompanham. Árbitro de futebol tem que ter em mente, ele é coadjuvante do espetáculo e não protagonista. Continue mandando a sua mensagem, a #AUPFoxSports. Nós vamos para o intervalo, na volta começa o debate no nosso programa aqui no Fox Sports. Continue com a gente. Até já, pessoal. Estamos de volta, pessoal. A última palavra deste domingo. Convidei a turma para participar com a gente através do Twitter. Eu vou ler apenas o primeiro aqui, porque é a tônica das mensagens que estão chegando. O Wanderson Scolari, ele pergunta o seguinte: me tirem uma dúvida. O juiz, depois que apita um pênalti, ele pode voltar atrás com a interferência do quarto árbitro? O Simon já vai dizer aqui, e os comentaristas também, se houve interferência do quarto árbitro e responder essa pergunta, se o árbitro pode voltar atrás. Então vamos começar falando desse clássico do derby, da decisão do Campeonato Paulista, e o Corinthians levanta a taça. Vamos começar, evidentemente, com o gol do Corinthians. Temos uma análise tática para a gente discutir aqui de como começou o time do Corinthians e como se comportou a equipe do Palmeirazinho. Ele escolhe uma cobertura por dentro e ele poderia ficar atrás do zagueiro, se não me engano ali era o Antônio Carlos que Antônio sai, né? Carlos. Ele que sai para o combate e ele está por trás, mas ele vem fechar o lado errado e dar o fundo para o Matheus Pet fazer essa jogada. Tinha quantos jogadores do Corinthians na área, hein? E quantos do Palmeiras? Vamos acompanhar. A gente vai ver de novo. Ó, presta atenção, né? Ele toca, recebe aqui, ó. Olha o posicionamento do Marcos Rocha, né? Ele tá ali, certo. Aí vem na jogada. Aí o Antônio Carlos vem com ele. Vem com ele. Mas aí quando ele dá essa puxadinha, o Marcos Rocha, ele vem por dentro também, PVC, ó. Ele vem aqui. Ele tenta adivinhar. Ele tenta adivinhar e vem fazer a cobertura do lado errado. Então, mas ele tá atrás. Quem tá com o Matheus Vital agora é o Antônio Carlos. Isso. Aí eu tô falando do Marcos Rocha. Carilha, o Jadson se recuperou. E aí você não tem a referência, volta a não ter, e você confunde a defesa adversária. Se o Antônio Carlos não sai, o se não existe no futebol, mas se ele não sai em cima do Rodriguinho, o Rodriguinho domina sozinho, gira e faz o gol direto, De fora da área. Ia existir a crítica também de que o zagueiro deveria sair. É claro que para construir uma jogada, o outro tem que falhar. Né? Não existe jogada ensaiada que o outro não esteja
disperso ou desatento. Mas ó, o lance é muito claro, tá vendo? Ó, ele tem que sair, tá vendo, PVC? Até aqui tudo bem, né? Depois ele Mas continua. Sim, mas aí ele continua. Eu continuo com essa opinião. Eu também acho que o Marcos Rocha tenta adivinhar. O Marcos Rocha Ele tenta adivinhar. deu a jogada pro Matheus Pet. Tá bom, então nessa opinião de vocês, quem falhou? Eu não tô entendendo, o Marcos Rocha ou o Antônio Carlos? Eu falo mais o Marcos Rocha, Eu que é a acho posição que mais o dele. Marcos Rocha. Mais o Marcos Rocha. Porque Eu só na tô teoria, quem tem que marcar o Matheus Pet é o É o Marcos Marcos Rocha. Rocha. É o lateral direito. Houve uma Matheus inversão. E a cobertura- Matheus Vital. Vital. É. Ele não gosta de chamar de Matheus Pet. Só que o Antônio Carlos, pelo vigor físico, ele sai para dar um bote no Rodriguinho, sai para dar o bote no Matheus Vital e o Marcos Rocha, que deveria fazer a cobertura, dobrar a marcação, ele tenta adivinhar. Ele acha que o Matheus Vital vai vir para o meio e o Matheus Vital vai para o fundo. E aí desmonta todo o sistema defensivo e o Rodriguinho fica livre. Aí é que tá. Eu nunca fui treinador, mas quem resolve os grandes jogos? Os craques, os melhores jogadores. Então, os melhores jogadores, os craques, não podem. Tem que ter liberdade. Não né? pode ter liberdade que teve o e Rodriguinho outra dentro da coisa, área. né? Aí você vê, o Dudu e o Lucas Lima, eles estavam até certo momento acompanhando a jogada. Quando o Matheus Pet vai no fundo, Zinho, sem crítica. eles dois param. Sem crítica. O Lucas Lima, a jogada roda, ele tá no mesmo lugar. É. Repara. Ó, ele tá ali. Ele não- mas ele olha vem lá. tentando. Olha lá. Olha ali o... Ele não sai daquele setor ali, ele vai parar onde está o árbitro. Parou ele, Ó. parou o Dudu e o Rodriguinho entra, ó. E Ó. os dois pararam. E ali, Tinha que ter- o cruzamento não passe, né? Não foi um passa. passe, foi um Ajuda passe. tem que ser E, mútua, né? e aí acaba que a infelicidade Mas do é- Vitor mas Luiz é- tenta cortar ali e atrapalha o Aí Jailson. que eu acho que né? dele, o Rodriguinho não tá sozinho. Não tá sozinho, tá na posição dele. Ele voltou por dentro. Aí o Marcos Rocha tem que se virar. Quando, eu estou dizendo o seguinte, aqui ó, o Antônio Carlos voltou. Quando ele voltou, o Marcos Rocha largou porque o zagueiro saiu. Ele não veio fazer, foi a posição de trás. Ficou ninguém ali. Mas aí a outra pergunta e também aí é profeta do acontecido. Se joga o Thiago Santos, bom, se joga o Thiago Santos não tem Moisés para dar o passe. Não deu o passe, mas a opção do Roger foi tentar jogar. Não foi tentar marcar, só marcar. O Thiago Santos faria uma marcação mais próxima do Rodriguinho. Por quê? Porque qual jogador do Corinthians poderia decidir? O Rodriguinho. Bom, Simon, espera só mais um segundo. Simon, tem muito pra gente discutir com o Carlos Eugênio Simon nesse clássico, na decisão, o derby do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians. Esse gol aconteceu com 1 minuto de jogo. Saída de bola, Corinthians foi pro ataque, 1-0, tá aí. Agora a finalização do Rodriguinho, olha ali, ó, batida pro gol. E o Jailson não consegue defender. Gol do Corinthians, 1-0. Pessoal, o time do Corinthians hoje, jogando no Allianz Parque, fazendo gol no primeiro minuto, com toda a partida pela frente, foi melhor do que o time do Palmeiras, Edmundo? Não dá para ter essa certeza. O jogo foi muito igual, muito truncado, muito disputado. Mas se você sai na frente, você fica mais tranquilo, né? Você fica mais menos pressionado. E aí teve o lance do pênalti, que depois a gente vai falar, tumultuou o jogo. Aí quando tumultua é melhor para quem está ganhando, porque está com a cabeça mais fresca e é de alguma forma beneficiado. Mas a verdade é o seguinte, são 5 jogos no Allianz Parque e o Palmeiras venceu uma vez. Uma vez. Então o visitante, como no jogo passado o Palmeiras venceu lá na Arena Corinthians, nesses confrontos pós-arena, os visitantes têm se dado muito bem. Então você fica, eu não diria confortável, você sente a vontade de jogar no campo do adversário. Aí você faz o gol logo no primeiro minuto. Eu não digo que o desespero passou para o outro lado. O Palmeiras tentou resolver o jogo de qualquer maneira e não conseguiu. O Palmeiras estava preparado para tomar um gol assim logo de cara, PVC? Tanto quanto o Corinthians estava na semana passada. Ele não Semana desestabilizou. passada foi os 6 minutos, né? 6 para 7. Agora, eu acho assim, o Palmeiras tem menos. O Palmeiras exerce menos o fator campo do que o Corinthians. O Palmeiras perdeu mais vezes no Allianz Parque do que o Corinthians. Não só no clássico, de uma maneira geral. O retrospecto do Palmeiras no Allianz Parque tem mais derrotas, proporcionalmente ao número de jogos, do que do Corinthians. No clássico, são 6 em Itaquera, são 3 vitórias do Corinthians, 1 empate e 2 vitórias do Palmeiras.
Então o Corinthians ganhou 50% dos jogos. No Allianz Parque é uma vitória do Palmeiras, um empate e 3 derrotas agora. Que era a razão pela qual eu dizia semana passada que o jogo que a final estava aberta. Eu achava que o Palmeiras ia ser campeão, mas a final estava aberta. O retrospecto no Allianz Parque é favorável ao Corinthians. O Palmeiras passou a ter posse de bola. O que existe no fundo, assim, tem um processo construído do Corinthians. O Corinthians é um time que há 10 anos joga mais ou menos do mesmo jeito. Você pode achar feio, que não é futebol ofensivo, que não ataca, mas é uma maneira de jogar clara. O Palmeiras precisa definir, e está tentando definir com o Roger, um jeito de jogar que é outro, que é atacar. Isso dá mais trabalho. Para construir, precisa acreditar. Perdeu para o Corinthians a decisão do campeonato. Faz o quê? Terra arrasada? Manda todo mundo embora? Não. O caminho do Palmeiras precisa ser da continuidade, que é o que fez o Corinthians virar o time mais forte do Brasil nos últimos 10 anos. Não é o time mais brilhante do Brasil, é o time mais vencedor do Brasil nos últimos 10 anos. Por quê? Porque o Corinthians sabe o que ele quer. Ele fez o gol com 1 minuto e recuou. Isso traz confiança, né, PVC? Aí a confiança que faz com que os protagonistas decidam jogos, né? A gente vai ver isso aí na maioria dos estaduais. Na maioria deles, os caras de maior peso chamam a responsabilidade. E tudo isso que você trouxe, Lucas Lima, Dudu, chamaram a responsabilidade, levaram para si a responsabilidade de levar o Palmeiras ao título. Não é uma crítica, não. Eu estou dizendo só em termos de você ter ou não um momento positivo. Você ter a seu favor um retrospecto que te faça pegar a bola e botar aqui, me dá aqui. Me dá aqui que eu vou resolver. Quando você tem confiança, você está confiante, acontece isso. Aí o retrospecto, eu não gosto de pegar. É porque antes, quando tinha o Palestra Itália, se jogava pouco Palmeiras e Corinthians. Decisão 76 até o Allianz Parque, a última vez que então não existia isso. Se jogava em outros estádios. Eu acho que isso alivia um pouco a tensão de quem joga em casa. Porque você tomar o gol no primeiro minuto, depois todos os lances, o torcedor palmeirense estava ali tenso, pensando se era possível ou não chegar ao gol de empate ou até o gol da vitória, que desse uma tranquilidade pelo título. Então você fica um pouco mais nervoso. E aí você chamar a responsabilidade nesses momentos de nervosismo é mais difícil. Bom, o PVC ressaltou aqui, né, evidentemente reconhecendo as virtudes do time do Corinthians por vencer o jogo por 1-0. Mostramos aí com toda a análise o gol único do jogo do Corinthians com 1 minuto. Você está vendo a festa aí, a taça, a caixa, o André Sanches e tudo mais. Só que no segundo tempo começou toda a confusão num lance dentro da área, numa entrada do Ralf no Dudu. Então vamos colocar esse lance que gerou toda a polêmica da decisão do Campeonato Paulista e aí o Simon vai falar sobre esse lance. Mas antes do Simon entrar discutindo com a gente e dando a opinião dele, coloca o lance e eu quero saber de cada um aqui na bancada. Foi pênalti ou não? Zinho, a sua visão, pênalti ou não no Dudu? É um lance muito difícil, mas eu não daria o pênalti. Não daria? Não daria o pênalti. PVC. Eu acho esse lance muito mais discutível do que aquele do Jailson. Na hora eu tive a impressão de pênalti. Eu continuo achando assim, embora a maior parte das opiniões são de que não houve pênalti. Mas eu acho que o fato do Ralf vir por trás, ainda que ele toque na bola, ele desloca o Dudu. Ele é imprudente ali. É um lance, a maior parte das opiniões é de que não houve pênalti. Eu fico com a opinião que eu tive na hora, que eu achei pênalti. Achou pênalti. Está aí a imagem, a lupa, para a gente acompanhar. Edmundo, vendo a imagem aí, revendo vários ângulos, pênalti ou não? Olha, eu não sou especialista em arbitragem. Mas ele vai falar já já. Ele vai falar já já. Vai falar eu vou ficar... Pela imagem que eu estou vendo, para mim, eu não daria o pênalti. Não daria o pênalti. Eu não daria o pênalti porque primeiro ele toca na bola, não tem como você tocar a bola e tirar o pé, tem uma sequência, e na sequência eu acho que ele derruba, mas a intenção, não sei se vale a intenção, a regra não é clara, a regra é interpretativa, então você pode interpretar que ao continuar
com a perna, você derrube o adversário e cometa a penalidade. Eu sei que isso é matéria para a próxima, depois do Simon. O grande problema não está aí. Mas eu primeiro quero saber a opinião de cada um de vocês. Está nos 8 minutos que ele enrola e muda de opinião sem ter a imagem. Então, peraí, Edmar. Então, pera um pouquinho. Todo mundo deu opinião. Então, o especialista agora, aqui da bancada, vai dizer se foi pênalti ou não. E aí, nós vamos mostrar quanto tempo demorou para ser tomada a decisão de cobrança de escanteio. Carlos Eugênio Simon, foi pênalti? Não foi pênalti. Não foi pênalti. O árbitro mal posicionado, atrás da jogada em linha reta, a 14 metros de distância, olha as costas dos jogadores e é iludido pelo toque na bola do Ralf. Ele toca a bola, futebol é um jogo de contato físico, ele toca a bola, há um contato ali com o Dudu, mas não é infração, tá? Portanto, a jogada é escanteio. Esse é o primeiro ponto. O árbitro está lá, está mal posicionado. Quando dá um lance assim, se olhar no gol do Corinthians, ele entrou na área, ele está dentro da área. Esse tipo de lance, o árbitro tem que invadir a área pelo lado esquerdo, vestir a jogada, ficar pelo lado esquerdo, porque senão ele fica olhando as costas dos jogadores. E aí ele se equivocou. Deu o pênalti sem ter convicção. E aí depois se perdeu, ficou no meio dos jogadores. Eu acho que ele teve até convicção em marcar o pênalti, né? Se a gente colocar na imagem, ele é muito rápido para marcar o pênalti. Não, mas ele titubeia. O árbitro não marca o pênalti desta maneira como está marcando. Ele fica ali, ele dá uma pensada e aí ele aponta para cá. Tanto é que depois, depois nós vamos continuar falando do lance, o quarto árbitro, que é o Adriano Miranda, está a 21 metros de distância. Então vamos chegar lá. Demorou quanto tempo para se voltar atrás? Então nós vamos colocar a imagem agora. Desde o momento que o árbitro aponta para a marca do pênalti e depois conversa com o quarto árbitro, ouve jogadores do Corinthians primeiramente, depois ouve jogadores do Palmeiras e muda a decisão dele. É em cima disso que a gente vai discutir agora. Em cima daquilo que a imagem vai mostrar para todo mundo que acompanha aqui a última palavra. Coloca aí o lance pra gente. Vamos lá. Então aí está. Vai pro ataque o time do Palmeiras. Dudu recebeu de volta. O árbitro marcou pênalti. Cronômetro. Vamos lá. E aí demora muito tempo. Vamos acelerar a imagem aí desde a decisão. Olha aí, o árbitro, jogadores a princípio. Jogadores do Corinthians vão pra cima. Ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. E a decisão do árbitro mudou. Ele voltou atrás. Por que ele voltou atrás, Simon? Em primeiro lugar, respondendo já a pergunta do internauta aí que te caminhou no começo do programa, pode voltar atrás antes que o jogo recomece. Ele perguntou se pode ter interferência. Do quarto árbitro e dos dois assistentes, tá? São um quarteto. Ele pode voltar atrás. O assistente falando e o quarto árbitro. Antes de recomeçar o jogo, o árbitro pode voltar atrás, amparado na lei. Tá? Então, respondendo o cara dentro da regra do jogo. Pode, tá? Não agiu errado. Se é o quarto árbitro que formou ele, pode. Parou o cronômetro. 8 minutos. 8 minutos para se tomar a decisão. 8 minutos para cobrar o escanteio. Tá? Então, 8 minutos o jogo ficou parado. Então, o seguinte, respondendo a pergunta, pode, pela regra do jogo, pode. Só que pode voltar um pouquinho ali, o Carloto, a imagem, para eu mostrar o quarto árbitro onde estava. O quarto árbitro estava até melhor posicionado do que o árbitro. O árbitro estava a 14 metros do lance em linha reta. Olha só, o quarto árbitro vem ali caminhando. Ó. Esse que vem correndo ali embaixo? Esse que vem andando ali embaixo? Vem andando ali embaixo. Esse aí é o Adriano Miranda, o quarto árbitro. Ele está vendo a jogada melhor do que o árbitro. Tá? Embora o árbitro esteja um pouco mais próximo do que ele, 5 metros. Mas o árbitro está olhando as costas dos jogadores. Solta um pouquinho a imagem que nós vamos ver. Ó, ele está aqui, ó. Ele está aqui embaixo. Ele está pela esquerda da jogada. Ele vê que o cara toca na bola, tá? E o árbitro... Tá bom, Simon. Ele vê que o cara toca na bola, só para tirar a conclusão. Então, há muitas pessoas falando que o quarto árbitro estava no meio do campo, estava com o mesário, estava... Não é verdade. Nós estamos vendo o quarto árbitro ali. Mas por que 8 minutos? Aí 8 minutos é que dá a sensação. Olha lá de que espera ver uma imagem. Porque, Simon, num primeiro momento, por trás, parece pênalti. Olha o quarto árbitro. Aí depois você olha uma outra imagem, você desconfia. Aí depois você olha uma outra imagem, aí você diz, não foi pênalti.
A gente tem dúvida. Por que, Simon? Porque se os jogadores... Desculpa, Edilson. Não, eu só estou dizendo o seguinte, a gente vai olhar por uma imagem, vai dizer sim, vai olhar por outra imagem, vai dizer não, vai olhar por outra imagem. A gente aqui... Quanto tempo depois? Eu não tive essa dúvida. 3 horas depois? Eu, na hora do jogo, eu não tive essa dúvida. Você achou que foi pênalti? Não, achei que não foi pênalti. Pessoal, sabe o que eu quero dizer isso? O cara tá 8 minutos com alguém no ouvido dele, me dá a impressão velada de que tá alguém olhando. Não, eu acho que tem. Não, ele foi por interferência. Olha a imagem. Eu acho que foi a opção dele. Só reparem, agora a imagem está preparada para vocês discutirem. Essa imagem foi aumentada para que vocês vejam aquilo que o Simon pediu, o quarto árbitro acompanhando o lance. Entendido. O que eu acho é impossível você não olhar para o que aconteceu hoje e não lembrar do outro Palmeiras e Corinthians do jogo do Jailson, da expulsão do Jailson. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando do meu reflexo em relação à jogada. Eu não quero ser dono da verdade aqui. Mas aquele lance do Jailson, quando ele marca o pênalti e demora, o Rafael Claus, e marca o pênalti porque viu a marca na perna do René Júnior, eu discuto a marca, porque às vezes você tem uma marca de uma falta que não é falta. Né? Você tem uma agressão, uma jogada que você deixou uma marca da chuteira, mas que foi na consequência da jogada. Mas é indiscutível naquele lance que houve a falta. Quando você revê, você percebe que ele voltou para marcar um pênalti e expulsar um jogador numa ação indiscutível. Tá? Eu estou colocando indiscutível de uma maneira frisando aqui, porque eu sei que a minha opinião sobre essa jogada é diferente e é minoria. O meu reflexo sobre essa é de que não é um lance indiscutível, como é aquele. Então, quando você vai marcar depois por uma outra opinião, sendo que a sua inicial era diferente, tem que ser uma coisa absolutamente flagrante. Sem ter árbitro de vídeo, tem que ser flagrante. Assim, cara, para tudo porque você vai cometer um erro mortal. E eu não tenho essa noção dessa jogada. Agora, o Simon pode ter. Ô Simon, o árbitro tem comunicação com o quarto árbitro, ali naquele fone que ele usa? O árbitro tem comunicação com o quarto árbitro e com os 2 árbitros assistentes. Entre os 4. Somente eles têm essa comunicação. Tá? O lance do Jailson, nós já discutimos aqui, o Rafael Claus foi o árbitro, houve o pênalti, houve a expulsão. Só para deixar claro isso. Aqui, o árbitro deu o pênalti. E por que eu falei que ele não deu com convicção? Tá? Ele apitou o pênalti. Ele viu e alguma coisa na cabeça dele, ele pegou e resolveu apitar o pênalti. Tá? Quando ele apita, o quarto árbitro, que é um fator importante nesta decisão, né? Porque eu vi muitas pessoas dizendo que ele estava no meio da mesa, a 50 metros do lance, quando não é verdade, ele está a imagem é clara. Mas a minha pergunta, então, a minha pergunta mais pontual. O que aconteceu? Ele deu o pênalti, Edmundo, ele estava com dúvida. O quarto árbitro, agora é claro, ninguém pode afirmar aqui categoricamente. A minha pergunta, ou tu pode afirmar você pode categoricamente. Me responder só sim ou não? Teve a interferência de alguma a minha imagem pergunta é sim ou não? A minha pergunta é só sim ou não. O quarto árbitro tem comunicação com alguém? Não. Só com os assistentes e o quarto árbitro. Exato. Com alguém de fora, não? Não. Tá bom. Naquele microfone que você pergunta? Não, ali é só assistentes e o quarto árbitro. Eu estou só fazendo uma pergunta, porque demora 8 minutos. Eu até... Vamos fazer aqui, vamos entender, vamos achar que tá tudo do jeito que você tá dizendo. O árbitro não tem a convicção, dá o pênalti, o quarto árbitro avisa para ele. Não foi. Porque o quarto árbitro está melhor colocado. Vamos supor que esse seja o melhor cenário. Aconteceu isso. Não precisa ter 8 minutos para demorar. 8 minutos demora a gente aqui. Quando chega aqui, que o Carloto nos mostra, olha essa câmera, olha essa, olha a outra. Eu tô errado? Não, tá certo. Aí a gente demora. Em cima disso, aí a gente demora. Claro. Pra gente é mais fácil, não tá aqui uma crítica a ninguém. Não acho que o árbitro foi leviano ou mal intencionado. Muito pelo contrário, não estou dizendo. A minha discussão aqui é ímpar. Teve a interferência de fora ou não? Só
Só essa pergunta Olha, que eu quero não, fazer. tudo bem, Vamos colocar de novo o lance do pênalti, muito embora a discussão aqui, neste momento, não é se foi ou não pênalti. Mas como a gente tem um recurso da imagem ainda mais próxima, isso é um recurso que nós temos aqui. O lance da disputa do Ralf com o Dudu. Alguém muda de opinião? Simon? Não, pra mim não foi pênalti. Pra você não foi pênalti? Não foi pênalti. Não? Indiscutível. Não, pra mim não é pênalti. Isso aí não é pênalti. Toca na coxa do Dudu? Toca na bola e, consequentemente, bola. o Edmundo deu um depoimento, foi jogador, dá um toquezinho ali, mas tocou na bola. Não foi uma infração aquilo ali, entendeu? O contato existe na sequência, mas ele vai nitidamente na bola. Eu não mudo, não. É isso aí. Pra mim não assim, existe o pênalti. A discussão que você levantou, que ele levantou assim, se o juiz mantém também o pênalti, não ficaria também absurdo, porque há esse contato. É isso que eu tô dizendo. É isso que vocês estão falando. É isso é verdade. Porque ele vem por trás. Não, eu digo assim, depende de você virar eu acho que o erro foi ele voltar atrás. Por que não? Eu acho até que não foi pênalti. Pra mim também. Não, só O erro é ele voltar atrás. Deu pênalti, deu se pênalti. não tem interferência. Não. A justiça tem que prevalecer sempre. A justiça mas há um o que tem que, contato. não, o que Mas tem o que faz ele voltar Há acima? uma dúvida, há uma dúvida, o que tem que ser entendido aqui, tá? E o Palmeiras até votou favorável à questão de árbitro de vídeo para o Campeonato Brasileiro. Foi um dos sérios que votou favorável. Parabéns ao Palmeiras. Agora, se tem árbitro de vídeo, resolve o problema em 1 minuto e não em 8. A questão que você levantou, Edmundo, e também, eu também não vou comprar briga e nem botar minha mão no fogo pela arbitragem dizendo que não teve interferência externa, porque eu não sei. Porque em 2015 nós tivemos N situações. Nós tivemos um Fla-Flu que demorou 12 minutos, nós tivemos uma Chapecoense e Palmeiras, que o Egídio estava tomando banho no vestiário, foram buscar o Egídio, que tinha sido expulso. Então, várias situações que você levantou, que até então não chegou-se a nenhuma decisão. 8 minutos e tal, é muito tempo. Agora, também não dá para afirmar categoricamente que alguém na televisão disse, olha, volta atrás que a televisão está dando pênalti. Eu não estou aqui para ser advogado. Fala. Eu quero advogar em causa própria. Eu quero advogar em causa própria. O que eu quero dizer? Eu quero ter convicção do que eu estou dizendo. Vai que tem entre eles uma comunicação. Não tem. E a gente não sabe. Não tem. Eu tô me pegando Eu tô dizendo que não tem, eu tô gravando que isso aí não tem. A comunicação é entre os quatro. Eu tô de acordo com você. Coloca a imagem pro PVC. Aquela imagem que a gente viu agora. Qual? Essa daqui, olha só. Essa imagem que eu tô dizendo. Por quê? Eu sei que a maior parte acha que foi pênalti. Que não foi pênalti. Mas olha aqui, ele vem por trás. Tem o contato. O que eu tô dizendo é que esse lance, ele é muito mais discutível. É isso aí. Muito, porque tem o atropelamento por isso que eu trás. Tô falando. Se o juiz mantém... Se é indiscutível, como é o lance do Jailson, vai voltar atrás e não tem discussão. Tá, mas o bom é que você acerte. Você está dizendo que ele marcar o pênalti? Se você acerta de uma maneira indiscutível, o que vale é o acerto. Eu até repito aqui, a maior parte das pessoas acha que na volta ele acertou. Então, ótimo. Quando se acerta, perfeito. Eu não tenho certeza. Não te convenceu. Para você voltar atrás, tem que ser para ser absolutamente inquestionável. Cara, ele voltou atrás, demorou 8 minutos, era para demorar 30 segundos. Então, se tem o árbitro de vídeo... Ele acertou. É o caso do Jailson. Se tem o árbitro de vídeo, ele olha esta imagem e volta atrás, não é um lance indiscutível, né? É isso que você está dizendo. Mas aí como você tem o árbitro de vídeo. Tá claro que você, aí é 1 minuto. Você criou a regra. 1 minuto. E você criou a regra e você determinou que o árbitro de vídeo tem autonomia para dizer assim, olha aqui, tem um lance discutível, mas tem a opinião do árbitro de vídeo, a gente resolveu isso aqui e vai ser isso aqui. Voltamos atrás e assumimos o risco. Não é o caso que está aqui. Esse caso não é esse. Esse caso é, o árbitro achou uma coisa e ele voltou atrás sem ter certeza. Porque no fundo, tem um atropelamento. Toca a bola, estamos de acordo. Mas tem um contato, sim. Tem um contato. É isso aí. E aí o lance não é absolutamente inquestionável. É isso que a minha discussão é essa. Entendi. Zinho, na sua opinião, houve interferência externa para se tomar essa decisão? Acho que sim. Você acha que sim? Porque você fica com esse sentimento? Fico com esse sentimento. Assim, não é o certo, eu concordo com o Silmo, não há nesse microfone, mas o posicionamento desse quarto árbitro é igual ou pior do que o do árbitro. Aonde ele tá, ele também não vê.
Não dá para ele ver nitidamente que o cara só toca na bola. E o tempo que levou, e como ele está na lateral do campo, ele recebe muita pressão. Olha onde que ele estava ali, entendeu? Então, 8 minutos pode vir muitas informações de pessoas que estão ali fora, né? Tem vários repórteres, tem várias pessoas que podem falar com o cara e ele dá a opinião dele pro árbitro. Até parece na imagem que eu vi, ele também não é convicto de falar assim, ó, não foi pênalti. Ele quem? O quarto árbitro? Parece que ele fala, ó, ele toca na bola, não tem aquela leitura labial, mas parece que ele fala assim, a decisão é sua, mas ele tem o contato, mas ele toca primeiro na bola. Parece que ele fala isso assim, tá. Mas eu acho que muito pressionado ali fora. Né? Ok. Eu continuo falando, Prieto, eu acho que eu, no momento ali, não daria o pênalti, mas acho que ele errou em voltar. Abre a imagem aí, porque é um momento, é bom a gente prestar atenção em aqui, ó, todas as pessoas que conversam com o quarto árbitro e com o árbitro. Aquela imagem ali, Silva. Carloto, aquela outra imagem, voltando um pouquinho, é interessante aquela imagem ali. Comissão de arbitragem de São Paulo. Os dois que estão ali, esse outro que está com a mão na boca ali, ó. Do lado direito dele? Zé Henrique. Então E os o dois Carille são que da tá ali em cima arbitragem. dele, E o Carille está em cima. Então, nesses 8 minutos... E atrás dele lá é o Edu do Palmeiras. Também tem pressão da não, frente. tem tudo que é lado da pressão. Agora, o que parece um pouquinho, e aí não tem essa imagem, eu procurei a tarde toda, e não é qual é que era, se há um contato dele com o árbitro, tu entendeu? Ou com o quarto árbitro. Não dá. O quarto árbitro, tu vê ele indo para linha de fundo e voltando. E esse aqui tá procurando alguém, ó. Olhando... Ele tá indeciso. Simão, e ele posso tá falar lá uma fora coisa? procurando, assim, ó, me ajudem. É isso. Me Se ajudem você que eu tô olhar, isso indeciso. aí, Simão. Se você Entendeu? olhar, Ele tanto tá o quarto perdido. árbitro, Ele tá perdido. exatamente, Perdido. tanto o quarto árbitro quanto o árbitro, tem momentos que eles param. Olha. Eles param olha para o olhar escutar dele, o que alguma coisa está sendo falada. Essa final aqui, sabe o que é? É a vingança do Aparecido. 25 anos depois, precisou ter outro árbitro chamado Não. Aparecido para fazer uma confusão. Entendeu? Então, o que nós podemos tirar? Sendo que em 93, o único erro do Aparecido, na minha opinião, foi não ter expulsado Edmundo. Qual é a conclusão que chegar? É difícil, porque tá ali o quarto árbitro, vai chegar nele, vai entrar no campo. É muitos jogadores, é pressão de Agora tudo que é ele lado. chama, ó. O árbitro. Olha como o é que ele Marcelo fala com o árbitro, Simão. ele tá ali, ó, com aquela cabeça dele pensando, ó, eu tô precisando de ajuda, me ajude. Então ele vai conversar com o árbitro olhando lá pra fora. Pode olhar, vai aproximar, ele não vai tirar o olho lá de fora, olha só. Agora ele tá olhando lá pra fora. Ó, o árbitro tá ali, ó. Vê olha, como é que ele fala com ele agora, ó. Ó, e ele tá olhando pra alguém lá fora, ó. Tá olhando pra alguém lá fora, entendeu? Ele tá ouvindo, prestando atenção no que o cara tá falando, mas o rabo de olho dele tá olhando pra alguém lá fora. Ó, tá? decisão é sua, mas ó. Ele tá dizendo, não foi pênalti, mas a decisão é sua. Tanto que o Sheik sai dizendo. Bom, pessoal, aqui é uma leitura toda amadora que nós estamos fazendo. Ele faz, não é? Ele faz ali com as duas mãos o sinal de bola que ele viu, Simão? Ele pode estar dizendo. Houve um toque na bola. Pode estar dizendo isso. Que ele faz com as duas mãos, como se fosse uma bola. Veja bem. Parece, nós somos amadores. A decisão é sua. Tá. Agora, Mais ou menos isso, mais não é? que eu tinha visto. Mais ou menos isso. Segue, Carloto, e vê que ele vai caminhando pra onde ele vai olhar. E aí todo mundo se irrita, né? O do Palmeiras, o Sheik sai comemorando. Porque ele fala, ó, ele toca na bola. Depois tem um contato, mas a decisão é sua. Ó, pra onde ele tá olhando pra fora. Essa conversa, Olha o olhar dele pra onde é. Perdidinho. Começa que essa conversa não pode ser no meio dos jogadores. Em cima, não pode ser no meio de todo mundo. Se você vai conversar com o quarto árbitro, tô errado, me corrija aqui. Claro que não. Se você vai pro meio do campo, afasta todo o time, todos os jogadores e conversa com ele. Tem autoridade. O Flamengo dos 12 minutos foi a mesma coisa. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você, Simon. Escuto sempre falar sobre um tal delegado da partida. O delegado da partida não é o quarto árbitro. Não. Existe um delegado? Existe o delegado da partida. E o que faz esse delegado? Ele também interfere nesse momento? Não. Ele não tem o fonezinho, é só entre as 4 pessoas. O árbitro, os 2 assistentes e o mas quarto ele está árbitro. visualmente ali no campo, ele está ali de visão sentado, da arbitragem. até ele não aparece aí, mas ele está sentado. Não, mas numa tem uma hora que ele cadeira, aparece, mesa. ele tá de terno, tem hora que ele aparece também. Ele tá no meio da confusão ali também. Que é indicado pela Federação Paulista. Aí, ó, acho que é esse dali, ó, de óculos ali, ó. Aquele ali é o Aguinaldo. Aquele ali é um dos... Pode até ser o Aguinaldo, também é antigo lá, que fica sentado numa cadeira, na mesa, ajuda na confecção, vai no vestiário, entrega a súmula, enfim. É esse de óculos? Esse aí é o aqui? Aguinaldo, Esse é o delegado da partida? Eu não sei se ele estava como delegado, mas ele é membro da Federação Paulista. Ele está ao lado do ele árbitro funcionário também, da Federação Paulista. falando com o árbitro.
Quer dizer, para 8 minutos e ele também fala alguma coisa. Ele está ao nessa lado do imagem não árbitro. dá pra ver se ele tá falando. Nessa imagem ele não tá falando nada. Não, então tudo bem, ele está no lugar certo? Ali é o lugar dele? Não, na beira do campo não. Então repita, não é o lugar dele ali. O problema é o seguinte, foi aquilo que o PVC falou, é muita confusão, muita gente tentando invadir campo, peitar árbitro, peitar assistente, daí ninguém vai ficar parado. Ele é um cara que tá ali pra, não é, auxiliar a arbitragem, é um companheiro da arbitragem. Ele não tem o fonezinho de ouvido. Vamos deixar claro. Ele também não pode, o árbitro também não pode ouvir ele pra tomar decisão. Exato, é Pode por isso que ouvir eu o estou te quarto perguntando árbitro, dessa. ele não. Por isso que eu estou perguntando dessa aproximação do delegado com o árbitro do jogo. E nós não estamos aqui discutindo neste momento se foi pênalti ou não. A discussão não é essa. A discussão é o tempo que o jogo ficou parado para a tomada de decisão. Se teve ou não interferência. É que o Simon, aliás, o Zinho deu a opinião dele. Eu gostaria que todo mundo opinasse sobre isso. Para mim, Pode falar. para mim é nítido que tem uma interferência. Que tem interferência? Mesmo que seja só do quarto árbitro. Mas tem uma interferência de fora. Mas aqui do quarto Não, mas do quarto árbitro tá na regra. Quarto árbitro pode. Pode voltar. Mas É que eu alguém acho- pressionou ele antes. A minha impressão, repito o que eu estou dizendo. Pra você entender, até o árbitro de vídeo, onde tem árbitro de vídeo, ele vai entrar para corrigir o erro absolutamente flagrante, Aí, ó, indiscutível. o cara de terno ali, ó. Pronto, chegou onde eu queria. Esse é o delegado? Ele pode falar com o árbitro? Foi a pergunta que eu fiz. E ele vem, ó. aparece, não, ele não fala com o árbitro, não fala. que não dá Tá pra aqui a a imagem. linguagem labial ali, seria interessante. Mas tá aqui, esse é o quarto árbitro, né? Solta aí que eu De vou costas. É. De costas é o quarto árbitro. Ele vai falar com o quarto árbitro. Foi essa a questão que eu coloquei. Essa imagem que Então, veja bem, as imagens estão mostrando, não vou dizer que isso é legal ou ilegal, o Simon é que tem que dizer aqui, a interferência de outras pessoas com o árbitro, no caso, o delegado da partida e o quarto árbitro. O quarto árbitro não seria interferência, ele faz parte da arbitragem, não é isso? Agora, o delegado, o que eu quero saber é assim, o delegado, ele faz parte da arbitragem ou isso é uma interferência do delegado do jogo, da partida? Eu não Sabe o posso. que eu acho? Sabe o que eu acho? A gente aqui, critica muito quando há erro de arbitragem, né? Então, é muito em cima das imagens que a televisão mostra que a gente fala. Pra gente é muito mais fácil. Pra ele lá na hora tomar a decisão é difícil. Pode acertar, pode errar. Tem gente que acha que foi pênalti, tem gente que acha que não foi pênalti. Mas pra mim é nítido e é velado, me parece. Isso que me entristece. Porque eu acho que se fosse aberto, se fosse o árbitro de vídeo, uma coisa aberta, não velada, me parece que tem interferência. Me parece, porque o cara não pode demorar 8 minutos para demorar sozinho a tomar uma decisão contrária. Tem uma outra questão aqui que é importante. O Rafael Claus estava onde hoje? Oi? O Rafael Claus estava no Ceará, O Rafael Claus no Bavi. no Bavi. Esse é outro ponto. Se você conversar com a comissão de arbitragem da CBF ou da Federação Paulista, você vai ouvir de cada 10 votos, 8 vão dizer: Rafael Claus hoje é o melhor árbitro do Brasil. Ele é árbitro da Federação Paulista. Por que ele foi apitar a final do Campeonato Baiano? Porque o Palmeiras vetou ele. Por causa do caso do Jailson. Que ali eu acho que ele acabou, por linhas tortas, acertando. E o que é errado? Clube vetar. Não tem que vetar ninguém. Não tem que vetar ninguém. Tá errado. Ô Simon, Eu conversei com o Marcelo Simon, Viana, voltando de São Paulo, leva pro arbitral. Se algum dos clubes vetarem, o cara não é indicado pro jogo. O que tá errado. Ô Simon, vamos Aham. voltar aqui no Allianz Parque. Eu quero entender uma coisa, vou te perguntar. Você tem ali o árbitro, seus 2 assistentes, o quarto árbitro, já mostramos ali o delegado do jogo também se dirigindo ao quarto árbitro e você ainda apontou pra gente o quê? Presidente da comissão de arbitragem, é isso? O Zé Henrique, que é o vice-presidente, E o vice? o Dionísio, que é da escola de árbitro. Todas essas pessoas precisam estar dentro do campo? Não, Eles tinham que estar ali? não. Tinha que estar no fora, observando a arbitragem lá num camarote, num local Em especial. jogos internacionais, isso acontece? Presidente de comissão de arbitragem, vice-presidente de comissão Só de arbitragem, quando o na lateral do campo e no momento de uma confusão dessa, eles participam de alguma forma? Que nos jogos internacionais tem um assessor de árbitro, que fica junto ao árbitro. Aí sim, ele é para orientar o árbitro, aí fica. No caso aí não estava designado.
têm por costume ficarem na beira do campo quando não tem que ficar. Na minha opinião, não tinha que ficar nem o Dionísio nem o Zé Henrique ali, tá? Mas estavam ali. Agora, a questão do Aguinaldo, e aquela imagem dá para mostrar, embora ele faz parte da arbitragem, ele não está na regra do jogo. Se ele teve alguma informação e passou ao árbitro, isso sim é informação externa. Isso o jogo pode ser cancelado, anulado. Né? Se houver comprovadamente que houve informação da televisão, o jogo é anulado. As imagens passam essas impressões para vocês? Prieto, é uma situação que claro, nós falamos aqui em 8 minutos, no Fla-Flu foi 12 minutos, lá em Chapecó foi 7 minutos, entendeu? São Paulo e Avaí foram 5 minutos. Então, desde 2015, de um tempo para cá, está se repetindo muito esses equívocos. E Santos e Flamengo também teve um episódio, tá? Em que, inclusive, até levianamente um jornalista foi acusado, não é, de passar informação. Tá? Então acontece o seguinte, é muito tempo, tá? E muitas coisas estão se repetindo. Eu sou um defensor do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo hoje, nessa situação, resolveria o problema em 1 minuto. Ele ia fazer o gesto, ia lá para a beira do campo e disse, não foi pênalti. Está aqui legitimado pelo árbitro de vídeo, tá? E ponto. Porque, não, esse negócio vem crescendo. A arbitragem é fraca. Agora, por que os dirigentes não querem arbitragem de vídeo? Pro Campeonato Brasileiro, o Palmeiras votou favorável. Grêmio, Internacional, Chapecoense, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Bahia. As 7 equipes que votaram favorável ao árbitro de vídeo, tá? E que não teremos no Campeonato Brasileiro. Tá? Então, é um absurdo. Agora, não tem como eu afirmar, nenhum aqui da mesa, olha, teve externa, a prova. Tem indícios, sei lá, tribunal, sei lá, que indícios daqui, dali, alguém que faça a linguagem, que faça uma leitura Ali é o delegado, olha. O que a gente passa aqui no programa é isso. São as imagens que nós temos à disposição. Então, tem o árbitro, ali o delegado. Mas eu não vou dizer que tem uma interferência, mas ele tem uma participação. Mas eu não consigo ver o que ele está dizendo ali, né? Não, sim. Mas é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui claramente. Eu não posso dizer que ele esteja interferindo, mas ele participa. Porque se ele vai e fala alguma coisa, eu não sei o que ele está dizendo, então por isso eu digo, ele participa. Se tem o presidente da comissão, o vice-presidente da comissão de arbitragem e o Carille vai até eles também, de alguma forma, estava próximo também. Nessa conversa, isso me parece claro. É bem claro que eles estão ali falando. Então dá tempo, em 8 minutos, dessa conversa toda, chegar ao árbitro uma decisão. Para ter uma conclusão. Eu acho que o ponto, assim, cada um vai achar uma coisa. A maior parte acha que não houve pênalti, que ele acertou ao voltar. Bom, acertou pelo menos no final da marcação. O Gagliotti vai falar já também. Isso à parte. É a final de Campeonato Paulista com maior discussão sobre arbitragem e interferência na arbitragem desde o outro Aparecido. É a vingança do Aparecido. José Aparecido de Oliveira. O José Aparecido, agora é Marcelo Aparecido. Porque assim, 93, eu repito, o Palmeiras ganhou a final de 93 com absoluto mérito. A discussão de 93 não é, na minha opinião, a expulsão do Henrique, não é a expulsão do Ezequiel, não é a expulsão do Ronaldo. Nem do Tonhão. Nem do Tonhão. Ele não ter dado o cartão para Edmundo. O Edmundo está aqui do meu lado. Porque teve uma entrada forte do Edmundo no Paulo Sérgio. O lance que podia ter mudado tudo ali. Mas discutiu-se isso, os corintianos discutiram isso durante muito tempo. Depois você vai pegar 94, 95, não tem discussão de arbitragem em final de Campeonato Paulista. Fazia 25 anos que não tinha. É a vingança do Aparecido. E hoje toda essa discussão. Bom, nós temos o presidente do Palmeiras falando no microfone Fox Sports. O Roger não falou, nenhum jogador do Palmeiras falou após a partida. Mas o presidente Maurício Gagliotti foi até a imprensa e falou a respeito da decisão. Vamos ouvi-lo. Senhores, o que eu tenho que declarar é muito simples, O que aconteceu aqui hoje é uma vergonha, é um exemplo muito ruim que o futebol brasileiro dá, é um exemplo de interferência externa, isso não é esporte, nós não ganhamos a partida, porém houve interferência externa. O que o Palmeiras acha disso tudo? É que é uma vergonha, um campeonato
manchado, um campeonato estragado, um campeonato jogado no lixo. Respeitamos o adversário, mas ninguém precisa absolutamente passar por isso. Nem Palmeiras, nem Corinthians, nem outro clube. Um campeonato manchado. Um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense, esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. O Palmeiras é maior do que tudo isso. Nós vamos brigar por coisas grandes. Nosso trabalho ainda vai muito longe. Nós temos todo um planejamento, nós temos nossos objetivos e nós não vamos ficar agora preocupados com uma situação que foi absolutamente vergonhosa. O que esse senhor fez hoje aqui foi uma vergonha, uma vergonha. Depois de marcar a penalidade, ele teve uma reunião dentro de campo, senhores. Uma reunião, e aí o pênalti foi simplesmente anulado. Uma vergonha, né, para nós, futebol brasileiro, para nós dirigentes. O que a gente espera do futebol? É esse tipo de coisa? O que a gente espera? A gente cobra dirigentes, porque tem que pagar imposto, a gente cobra os atletas, a gente cobra o treinador. E eu pergunto, e agora? Como é que a gente faz? O que eu falo para meus jogadores no vestiário? É uma situação que realmente revolta. Revolta. É isso que eu tinha falado para o senhor. Dá para fazer algo, presidente? Acabou o campeonato. O que a gente pode fazer é treinar e pensar na Libertadores. É isso. Um campeonato que não existiu. Um campeonato que foi jogado na lata do lixo. Uma vergonha. Uma vergonha. O que vocês viram é uma vergonha. E aqui eu pergunto para algum de vocês, se os senhores discordam de mim. Algum dos senhores discorda de mim? Eu quero debater. Quem que discorda que o que aconteceu hoje não é uma vergonha? Arbitragem. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos treinar, nós vamos esquecer Campeonato Paulista, nós vamos esquecer Federação Paulista e nós vamos treinar para Libertadores. O objetivo do Palmeiras é muito maior, o Palmeiras está hoje muito forte, nós temos todos os atributos de uma grande equipe, nós temos uma torcida apaixonada que lotou o Allianz Parque hoje, nós temos um grande elenco, nós temos uma arena, nós temos uma condição financeira bastante equilibrada. O Palmeiras é muito maior do que aconteceu hoje aqui. Não foi hoje usada a regra. Interferência externa. Ou não? Alguém tem dúvida? Agora, presidente, a arbitragem vai dizer que foi o quarto árbitro que interferiu. É lógico, não é ela que vai dizer, eu estou dizendo. Não preciso da arbitragem. Eu estou dizendo que o quarto árbitro interferiu. Lá de trás, ele olhou, depois de 5 minutos, e ele falou, olha, pensando bem aqui, não foi pênalti. Eu estou aqui, eu estou a 30 metros, não é a minha avaliação, eu não apito o jogo. Não é a minha avaliação que está em jogo. Eu não apito o jogo, eu preciso contratar, eu preciso pagar imposto, eu preciso fazer um trabalho sério, eu preciso planejar, não é? Não sou eu que apito o jogo. Senhores, até mais. Bom, presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, dizendo que o campeonato foi jogado na lata do lixo e que foi manchado o Campeonato Paulista. E eu pergunto para vocês aqui, se o árbitro tivesse mantido o pênalti, sendo que a maioria entendeu que não houve pênalti, teria manchado o campeonato? Se fosse um campeonato que tivesse sido decidido com um pênalti inexistente, aqui fosse quase unânime que era inexistente, seria também uma mancha do campeonato. Teria também, PVC. Vamos falar, Corinthians Internacional em 2005, a gente discute até hoje o pênalti no Tinga. E o Corinthians não foi campeão naquele jogo, porque era turno e retorno em pontos corridos. Então teria também manchado o campeonato. Teria uma. O que mancha um campeonato? Você passar anos e décadas falando sobre lances que são discutidos no jogo que decide. Agora, o que eu não gosto, desculpa. Claro. Eu não gosto dessa história de falar assim, porque o Palmeiras é maior que um paulistinha. Porque o que eu me discuto, eu me pego com essa coisa do estadual, né? Se o Palmeiras tem a opção de fazer o que o Atlético Paranaense fez, que é jogar o campeonato estadual com o sub-23 e ganhar. Então, aí eu não. Se você está jogando o campeonato, é porque o campeonato tem uma importância.
Se o Palmeiras não quer jogar o campeonato, então joga com o Sub-23, com o time juvenil. Mas é que o regulamento diz que tem que jogar com os titulares. No Paraná também. Bom, daqui a pouco nós vamos falar do Campeonato Carioca, nós vamos falar do Campeonato Mineiro, nós vamos falar do Renato Portaluppi, a decisão que ele tomou hoje também, depois do título do Grêmio. Zinho, se a arbitragem tivesse mantido o pênalti e a maioria achando que não foi pênalti, teria manchado o campeonato? Eu acho que ficou pior dessa forma. Assim? Eu falei, eu não daria o pênalti, porque foi discutível. Mas você erra esse lance ali e foi a convicção do árbitro, sem interferência de ninguém de fora, você vai ficar discutindo esse lance. O juiz errou, não errou? Errou, não errou. Aquele lance ali. Agora, eu não tenho provas, mas esse tempo todo, tudo que a gente está falando aqui, me leva a crer que ele tinha dúvida e ficou esperando uma decisão vir de fora. Então eu acho que ficou pior dessa forma. Edmundo, marcou pênalti. Para mim, foi lá, cobrou o pênalti, tudo mais. Para mim é muito claro que a discussão seria menor. Seria menor? Até porque não tem a garantia de que o Palmeiras faria o gol. Na cobrança. Pós a cobrança, o Palmeiras fazendo, teve mais jogo. O Corinthians poderia ter feito o segundo gol. O Sid Clay teve uma chance no finalzinho, né? O que eu quero dizer, Zinho, o que eu tô tentando dizer com isso, e eu concordo com você, é que ficou pior porque, pra mim, só uma opinião, me dá a impressão que tem interferência de fora. Por que velado? Não deveria ser velado, deveria ser público. Tem interferência, tem aqui o árbitro de vídeo, especificamente nesse jogo. Custa caro, mas não vão pagar. O que eu quero dizer com isso? Que diminuiria essas críticas. Agora, por outro lado, quem ganha o campeonato estadual comemora absurdo. Quem perde, diminui o campeonato. O Maurício falou 99,9% com muita propriedade, que o Palmeiras é gigante, está aí com as suas contas equilibradas, tem uma torcida maravilhosa, tem um estádio maravilhoso, tem um elenco sensacional e que vai brigar por coisas maiores. Sim, isso é fato, é verdade. Mas a dor e a tristeza do torcedor por ter perdido esse Campeonato Paulista, ninguém tira. Só que vai ficar na memória de que poderia ter sido diferente ou que foi resolvido como uma interferência externa. Perfeito. Volta, por gentileza, o trecho em que o Maurício Gagliotti fala a respeito do Campeonato Paulista que ele disputou e terminou em segundo lugar. Foi vice-campeão. Coloca aí pra gente, por favor. Um campeonato manchado. Um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense: esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. O Palmeiras é maior do que tudo isso. Nós vamos brigar por coisas grandes. Nosso trabalho... Pois é, então falou aí Maurício Gagliotti. A conclusão dessa discussão aqui, o Edmundo foi muito claro desde o início. Na opinião dele, ele conclui, houve interferência na arbitragem do jogo de hoje. Eu vou pedir a conclusão de cada um de vocês rapidamente, então, também. Carlos Eugênio Simon, envolveu tanto a arbitragem, a sua conclusão com relação a essa decisão do Campeonato Paulista. A minha decisão é o seguinte: árbitros, erros e acerto no campeonato todo. Tem que encarar o problema de frente, tá? Acabar com o sorteio, profissionalizar o árbitro e colocar árbitro de vídeo. Chega de querer poupar palito e banquete. A renda passou de 1 bilhão, aí fico preocupado que é 20 mil, 30 mil árbitro de vídeo. Depois aí fico se queixando, a culpa estoura no árbitro. O árbitro é fraco, é isso, é aquilo. Por quê? É um cara que trabalha, é um cara em situações que eu já cansei de falar aqui, tá? E as comissões têm que ter independência. Esse negócio de clube ficar vetando o árbitro também, esse me serve, aquele não me serve. E os presidentes de comissões, como é que ficam? Ficam aí? O fulano vetou o árbitro? Não, tá tudo bem. Agora tu quer o quê? Não tem que ficar agradando ninguém, não tem que agradar ninguém, nem árbitro e nem presidente de comissão. Tem que ter uma independência, senão não dá para escalar com tranquilidade. Para mim o erro seria pior, porque uma vez que não é pênalti e o árbitro dá o pênalti, ele demorou, buscou a ajuda, que eu espero que tenha sido do quarto árbitro, não tenho como afirmar que sim ou que não. Mas buscou ajuda ali. Mas buscou pelo quarto árbitro e se foi
na minha opinião, agiu certo, uma vez que, eu reafirmo, não foi pênalti. Conclusão de tudo que você viu. PVC, daqui a pouco nós vamos mostrar aqui o momento da saída do árbitro do Allianz Parque. O momento que ele sai do estádio e que horas ele consegue sair do Allianz Parque. Sua conclusão com relação a tudo que você viu e foi debatido. Eu acho que a interferência foi do quarto árbitro e do quarto árbitro pode. Eu só acho que a interferência tem que ser feita para ser um lance indiscutível. Indiscutível. E diferente do caso do Jailson, eu não acho esse lance indiscutível. Embora eu seja minoria. Perfeitamente. Zinho, a sua chancela final, o que você conclui a respeito de tudo que foi debatido aqui e você acompanhou? Como eu já falei, eu fiquei na dúvida, não daria o pênalti, né? Mas acho que a decisão final de voltar foi errado, porque por tudo que eu vi, eu acho que o árbitro não tinha convicção nem na hora que ele marcou, e ele foi orientado por o quarto árbitro, que foi pressionado fora de campo, porque a gente viu o quarto árbitro, delegado, vice-presidente, presidente, muita gente pressionando, e ele mesmo olhando para o lado de fora para tomar uma decisão final. Então, para mim, acabou sendo errado ele voltar a uma decisão, e aí mancha sim. Portanto, a última palavra do Zinho a respeito da decisão do Campeonato Paulista, do PVC, do Edmundo e do Carlos Eugênio Simon. Mostra pra gente aí o momento que o árbitro saiu do Allianz Parque. Vamos lá. Renda de mais de 4 milhões de reais. Encontra ali o repórter, o Fernando Fernandes. Marcelo Aparecido de Souza. Tem áudio dele aí, pessoal? Tem? É sem áudio, né? Ok, então tá, sem microfones. E aí o momento... Que horas ele estava saindo? 21h35? É isso? Confirma para mim, 21h35, horário... Isso, exato. 21h35, horário que o árbitro saiu do Allianz Parque. Como é o nome dele, Simão? Marcelo Aparecido de Souza. Fala, PVC. 21h35, o jogo acabou 6 da tarde. Um pouco mais, né, em função daquela confusão e cobrança de pênalti. 6h10. Bom, 6h10, 3 horas proibido, depois. Tá bom, é proibido, 3 horas depois. É proibido o árbitro da entrevista? Não é. Simon, não é mais, né? Foi bom, Edmundo, eu estava olhando agora e estava vendo aqui, porque o Thiago Peixoto, naquele episódio com o Gabriel, Palmeiras e Corinthians também, que ele acabou expulsando o cara errado, foi lá e deu entrevista. Seria bom também que o Marcelo Aparecido desse entrevista para toda a imprensa, conforme ele deu aquele... O Rafael Claus não deu também? Não concedeu entrevista também? Também. Rafael Claus também. E foram orientados para dar entrevista. E por que hoje não foram orientados? Eu fiz a pergunta pertinente porque aqui a gente fica achando. E eu acho que o árbitro, vou achar de novo, né? O árbitro deveria ser mais esclarecedor, porque o protegia. Ele podia dizer ali, olha só, gente, eu marquei o pênalti, o lance foi rápido, eu estava atrás do Ralf, achei que o Ralf deu rapa, né, e fez a penalidade. O meu auxiliar, Ricardo, como é que é o nome? Adriano Miranda estava melhor colocado, me disse com convicção. Ele tocou sua bola e não foi pênalti. Desculpe. Acaba a discussão. Temos áudio sim, sobe aí, por favor. No súmulo do jogo. E não fala mais nada além disso. O que vai estar vendo ali? Bom, repete várias vezes aí que está tudo na súmula e que já está sendo publicada. Mas é engraçado que uns podem falar, ou são orientados a falar, outros não. É uma incoerência aí. E aí a saída do árbitro, 3 horas depois
do final da decisão do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians. Esse é o quarto árbitro? Esse é o assistente. Assistente, né? Ele pode não se sentir confortável para falar também. Ele não pode dizer que está proibido de falar se ele não estiver proibido de falar. Mas ele pode não se sentir confortável para falar e não falar. Tá na súmula, tá na súmula. Eu acho que sempre melhor didático quando o árbitro fala. Eu recebi recomendação do meu assistente, o quarto árbitro, e isso pode de acordo com a regra. Você vai esclarecer. Como foi o caso do Klaus. Eu posso até, no caso do Klaus, dizer assim, mas ele marcou o pênalti porque ele viu o ferimento. E o ferimento podia não significar falta. Mas ele disse o que ele fez, ele disse o que ele percebeu. E ele marcou uma coisa que foi indiscutível naquele caso do Jailson. Nós ouvimos o presidente do Palmeiras, o Gagliotti. Nós temos o André Sanches falando também, não temos? Já está pronto aí o André Sanches? E a gente pega aí o lado do Gagliotti falando sobre o campeonato e sobre a arbitragem e o lado do Corinthians, campeão paulista, com o seu presidente falando, André Sanches. Vamos lá. O favorito era o Palmeiras. Mas, como eu falei, a zebra às vezes acontece, estamos trabalhando. O Corinthians é um time humilde, respeitamos o regional paulista pra caceta. Eu acho que é um campeonato importante. Se tem data ou não tem data, isso é um outro problema. Agora é um campeonato importante. Eu nunca elogiei e nunca critiquei. Diferente de algumas pessoas que elogiaram até a semifinal e hoje ficam criticando, né? Até a semifinal é um campeonato bom, né? Eu nunca falei que o campeonato é bom e nunca falei que era ruim. Ele falava que até a semifinal que era bom o campeonato. Mas perder é duro, eu sei que dói, mas nós ganhamos jogando futebol. Infelizmente faz parte do processo. Não deixei fazer volta olímpica por respeito ao Palmeiras, até porque não tinha torcedor do Corinthians, então não tem sentido ter volta olímpica ou ter sentido comemorar. Mas ele não pode falar que é o paulistinha, né? Porque até a semifinal ele achava que era um paulistão, né? Perder é duro. Pênalti todo mundo viu que não foi. Se o quarto árbitro achou que tinha que voltar e avisar que não foi pênalti, faz parte do processo. Não concordo. Eu acho que a decisão é do juiz em qualquer situação. Ou põe árbitro de vídeo e se decide alguns lances. Não é como que estamos falando, qualquer lance vai se decidir. Mas perder, chorar é duro, cara. Eu fui contra porque ninguém sabia quanto custava, ninguém participou da licitação, ninguém sabia quanto valia. Só aqui vale 20 milhões, na Europa vale 3 milhões. Então eu fui contra por causa disso. Eu acho que a partir do momento que definir o que o árbitro de vídeo pode participar, eu sou a favor. Agora, começou um lance, foi impedimento, saiu o gol. Vai voltar se foi impedimento ou é o gol? O cara começou um lance. Então tem que pôr regras. Eu acho que a FIFA tem que falar, olha, só vale vídeo de árbitro para esses lances. Aí tudo bem. Mas hoje o Maurício está chorando aí, mas é duro, né? Ele não pode reclamar. Bom, André Sanches falando, só uma coisa aqui, vamos pontuar, para deixar claro, a gente está aqui para informar. Com relação, Simon, a árbitro de vídeo, já está clara e definida a participação desse árbitro de vídeo nos jogos, não está? Sim. E o que faz o árbitro de vídeo? Onde ele interfere? E para isso tem um protocolo. Ele pode interferir em 4 situações: pênaltis, gols, cartão vermelho e identificação de jogadores. Nesses 4 itens ele pode interferir, como está sendo disputado em alguns países do mundo e como será disputado na Copa do Mundo da Rússia. Neste jogo, na decisão do Campeonato Paulista, teria interferido. Pênalti. Teria interferido. Teria interferido. Tá. Então, está claro aqui, em função do que disse também o André Sanches. Se o presidente do Corinthians está dizendo ali, afirmando, né, de que não sabia como, então a discussão na CBF foi mal encaminhada. Eu não participei da discussão, mas é um elemento novo que ele levanta. Ele está dizendo, porque falaram em valores. Valores X, 40 mil por jogo, etc. e tal. Agora ele levantou uma outra questão. Ele disse assim, eu não sabia para que ia ser aplicado, para lateral, para pênalti, para expulsão, para gol impedido, não sei o quê. Isso aí já é um outro encaminhamento, então, que teve nessa reunião aí. Ele justificou o porquê do voto dele negativo. Mas com outros argumentos, que ninguém sabia. Não, é como se ele dissesse também, olha, eu preciso de um orçamento, eu quero saber quanto isso vai custar, eu quero saber se o time do Corinthians tem... A discussão foi econômica. Tudo isso. O projeto da CBF tem faz 2 anos. A CBF tinha uma discussão, inclusive, com a FIFA em relação aos parâmetros, mas os parâmetros estão postos pela FIFA. Você vai ter na Copa do Mundo.
Isso aí, a questão que se vetou foi econômica. A CBF podia perfeitamente dizer assim, vamos fazer e vamos pagar. A CBF disse, vamos fazer e não vamos pagar. Vocês querem fazer? Ah, não vamos pagar. Não vão pagar, então não vão fazer. Mas pelo que eu entendi, o custo era 20 mil reais por jogo. O custo... Não, o custo era mais que isso. Da CBF foi 40 mil. Mas tá bom, 40 mil. Esse jogo, não valeria a pena você investir 40 mil? Você vai discutir 10 anos. Para essa decisão? Você vai discutir 10 anos. Vale a pena. Acaba toda essa discussão. Você vai discutir 10 anos se o campeonato foi manchado ou não foi manchado. Manchado não foi, o Corinthians é campeão paulista. Sabe o que eu acabei de receber aqui? É muito mais caro você discutir 10 anos a credibilidade do campeonato. Acabei de receber aqui a súmula do jogo. Estou aqui com a súmula. Vamos colocar na tela aí, já que foi tocar nesse assunto e o árbitro disse no microfone Fox Sports que foi publicada a súmula do jogo, está aí na tela para vocês. Esta a súmula do jogo. Começa falando ali a respeito de atraso, 2 minutos, paralisações e tudo mais. Não é o mais importante, eu vou aqui já direto no ponto mais importante. Informo que aos 33 minutos do segundo tempo da partida, marquei uma penalidade a favor da equipe Sociedade Esportiva Palmeiras. No momento da marcação, os jogadores da equipe adversária questionam a marcação e pressionam para que a mesma seja modificada. Durante esse questionamento, o quarto árbitro, senhor Adriano de Assis Miranda, me informa dizendo canto. Canto é escanteio, não é isso? Sim, é isso? É. Me informa dizendo canto. Coloca aqui entre aspas. Devido aos jogadores falarem comigo, os atletas, está aí na tela para vocês, os atletas reservas de ambas as equipes falarem simultaneamente com o quarto árbitro e também com o assistente, senhor Anderson José de Moraes Coelho, bem como o barulho da torcida, eu não pude ouvir com clareza a informação do quarto árbitro. Após conseguir me aproximar do quarto árbitro, o mesmo me disse as seguintes palavras: Marcelo, agora é importante, hein? Marcelo, para mim, ele toca na bola. Nós dissemos isso aqui. Minha leitura labial, viu? Para mim, ele toca na bola. E conclui, entre aspas, mas a decisão é sua. Opa! Exatamente o que nós falamos aqui. Vou repetir. Marcelo, para mim, ele toca na bola. Isso quem está dizendo é o quarto árbitro para o árbitro e foi isso que ele relatou na súmula. Marcelo, para mim, ele toca na bola, mas a decisão é sua. Fecha aspas. Devido ao ângulo de visão do quarto árbitro ser lateral, a jogada e, portanto, melhor que o meu, acatei a sua informação e marquei o tiro de canto. Informo ainda que reiniciei a partida após 7 minutos de paralisação por consequência da reclamação dos atletas de ambas as equipes. E aí segue a súmula do árbitro do jogo. Eu fiz questão de ler para vocês, porque uma vez que a gente mostrou a saída do árbitro e ele falou a súmula já foi publicada, nós temos o nosso papel no jogo.